Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Muito bem, nós vamos tratar hoje de meios de pagamento do salário. Lembrem-se que salário é a parcela contraprestativa principal tendente a pagar tempo de vida, saber fazer, força produtiva em decorrência do contrato de emprego. Então, é a parcela ordinária, elementar, principal que o empregador deve pagar ao empregado. Revela, como regra geral, a onerosidade no contrato de emprego. Então, nós vamos ver aqui algumas possibilidades de pagamento de salário: dinheiro, crédito em conta, cheque e utilidades. Nenhum problema para os primeiros meios de pagamento do salário. É, a CLT estabelece que o valor do salário será pago em dinheiro, em moeda corrente nacional, podendo haver também pagamento em cheque ou crédito em conta do trabalhador, aberta para esse fim, né, ou pode ser até para outros fins, e a pessoa recebe salário com crédito em conta. Vamos aqui a regra legal, abram aí a CLT de vocês. É, a CLT tem a regra geral, pagamento em dinheiro, e tem as exceções com as demais possibilidades. Vamos lembrar que na época da consolidação, lá em 1943, era comum o pagamento em dinheiro, né? Vinha naqueles envelopes pardos ou, né, um envelope de pagamento de salário, mas hoje em dia não é aconselhável mais essa forma, em razão da violência, né? Possibilidade de furto, de roubo, mas essa ainda é a regra geral. 463. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. Parágrafo único. O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito. 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado. Parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária. E aí, essa novidade de 1997, crédito em conta, que nos termos da lei é uma possibilidade excepcional, na prática se torna regra. É possível também pagar em cheque, e aí a doutrina estabelece que, neste caso, o tempo necessário para o empregado descontar esse cheque deverá ser contabilizado na jornada. Mas cheque é outra figura em amplo desuso na economia brasileira, né, e no mercado brasileiro. E aí, então, hoje a gente tem Pix e a gente tem crédito em conta. De qualquer modo, ambos deixam registros, né, eletrônicos, e a prova do pagamento pode se dar de qualquer meio, com a apresentação dos comprovantes bancários. Então, essa parte ordinária ela é simples, não traz muito objeto de estudo. Vamos então ao que vai nos trazer uma maior complexidade na análise, que é a figura do pagamento em utilidades. Então, nós vamos ver que o empregado pode ter seu salário parcialmente pago em bens úteis. Infelizmente, a CLT ainda permite que o pagamento seja parcialmente feito em dinheiro e outra parte significativa, 70% até, em bens úteis, em utilidades. O mais comum não é esse fracionamento, né? Não é contratar salário parte em dinheiro, parte em utilidades. O mais comum é você contratar o salário em dinheiro e essas utilidades vão sendo acrescidas ao longo do contrato e elas serão
utilidades salariais ou não salariais, a depender da situação. Vamos à regra geral do artigo 458, cap. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Bom, então nós temos aqui uma regra geral do artigo 458 da CLT, que estabelece que a alimentação in natura, portanto, cesta básica, comida em refeitório do empregador, comida em restaurante conveniado pelo empregador, às expensas desse empregador. Então, a alimentação in natura, ela é incorporada ao salário, ela é salário. O valor de cada alimentação, num dia, na semana, na quinzena, no mês, esse valor da alimentação será integrado ao salário do trabalhador por força da regra legal geral do artigo 458. Lembrando, nos termos de outros vídeos que nós temos aqui no canal, que se essa alimentação for promovida, for provida, for entregue em ticket, cartão alimentação, essa natureza jurídica se altera, perde o ticket a natureza jurídica salarial, nos termos do artigo 457 da CLT. Sobre isso nós temos vídeo aqui no canal. A habitação que não seja essencial à prestação laborativa, o vestuário que não seja uniforme, ou outras prestações in natura, habitualmente entregues, essas prestações in natura, essas utilidades, esses bens úteis, eles terão natureza jurídica salarial, como regra geral, que comporta diversas exceções, que nós temos aqui em outros vídeos e veremos também neste. Bom, então qual é o requisito essencial, ou quais são os requisitos antes disso? Eu já falei aqui que na prática não é o mais comum o empregador dizer: olha, eu vou te pagar 1.000 ou 2.000 reais em dinheiro e 500 em alimentação. E aí eu vou contemplar o seu salário como sendo 2.500 reais. Não é o mais comum, mas pode acontecer. O mais comum é que essas parcelas, essas utilidades sejam integradas ao longo do contrato e aí, de qualquer modo, se elas são habituais, elas ganham natureza jurídica salarial. Requisitos, então, habitualidade e caráter contraprestativo. Se é habitualmente entregue, e a habitualidade se mede em cada contrato, não há um padrão objetivo numérico concernente à habitualidade, depende de cada contrato. E o caráter contraprestativo, ou seja, para pagar por trabalho. Em outros vídeos no canal nós já vimos que há utilidades que são entregues sem natureza salarial. Vou aqui muito brevemente repetir o que nós já vimos em outros vídeos, só para relembrar. Parágrafo 1º, aliás, parágrafo 2º do 458, para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Então vejam, são utilidades, mas não são salariais. Na prática, nós vamos chamá-las de utilidades não salariais. Elas são bens úteis, mas nós não vamos levar o valor dessas utilidades para efeitos salariais remuneratórios. Essa é uma utilidade que se esgota, o seu efeito, a sua repercussão se esgota na fruição. Então vamos a essas parcelas, utilidades não
salariais, não têm natureza remuneratória. Inciso 1. Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação do serviço. 2. Educação. 3. Transporte. 4. Assistência médica. 5. Seguros de vida e assistência pessoais. 6. Previdência privada. 7. Vetado. 8. O valor correspondente ao Vale Cultura. O parágrafo 5º amplia, com a reforma trabalhista, o que se entende por assistência médica. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito. E aí é essa a regra trabalhista. Essas parcelas, junto à PLR, né, participação nos lucros e resultados, elas não têm natureza salarial. Mesmo para auxílio alimentação e prêmios. Auxílio alimentação é esse cartão, esse vale, esse ticket, esse papel, esse plástico, esse crédito que não é nem dinheiro e nem alimentação. Se for alimentação in natura é salário, se for dinheiro também é salário. É um auxílio, hoje em dia o mais comum é o cartão, por enquanto, né? Daqui a pouco pode ser um chip, pode ser digital, sei lá. Mas esse auxílio que não é o prato de comida, não é a cesta básica, não é dinheiro, e sim um vale, possibilita o trabalhador, nos termos das regras do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, comprar comida no mercado. Então eu gosto de repassar aqui a situação da refeição, porque para alguns pode gerar alguma perplexidade. No artigo 457, parágrafo 2º, a lei diz que auxílio alimentação não é salário, não tem natureza remuneratória. E aí no 458 diz que a alimentação in natura é salário e tem natureza remuneratória. Então é simples. Se for ticket, se for cartão, se for dinheiro, aliás, se for ticket, se for cartão, não salarial, não remuneratória. O seu valor não tem a expansão que o salário tem. Agora, se for comida em refeitório, comida em restaurante, cesta básica, dinheiro para comida, tudo isso é salário e, portanto, tem natureza jurídica remuneratória. É bom estabelecer essa distinção para depois não fazer confusão na hora das provas, né, do exame de ordem, dos concursos públicos. Porque nós temos agora auxílio alimentação sem natureza remuneratória e nós temos a alimentação in natura com natureza jurídica salarial remuneratória. Então merece atenção porque o resultado é diferente, né? Nós vamos ver aqui. Mas a regra do Programa de Alimentação do Trabalhador, acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho, essas normas podem mudar a natureza jurídica de uma parcela. Então, imaginemos que o acordo coletivo de trabalho determinou a entrega de cesta básica no valor de R$ 600, sem natureza salarial. Então, ok. Para aquela sociedade empresária empregadora e para os seus empregados, exige-se a cesta básica, mas retira-se natureza salarial, dando a essa cesta básica uma natureza jurídica não remuneratória. Se tiver dúvida sobre isso, veja lá os nossos vídeos no canal sobre direito coletivo do trabalho, em que eu trato de acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho. Muito bem, qual é a repercussão de uma utilidade? Depende se ela tem natureza remuneratória ou não.
uma utilidade salarial, o seu valor de uso deve ser integrado para efeito de cálculo de FGTS, INSS, férias, 13º, repouso semanal remunerado. Por quê? Porque se a natureza jurídica é salarial, portanto remuneratória, há o efeito expansionista, né? Repercussões, ou que a advocacia chama de reflexos. Nós teremos os reflexos dessa utilidade como salário nas demais outras, ou dos demais outros direitos do trabalhador que tem na sua formação em conta o salário ou a remuneração. A súmula 258 do TST estabelece uma diretriz sobre os valores praticados. A súmula 258 do TST estabelece o seguinte: os percentuais fixados em lei relativos ao salário in natura apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se nos demais o real valor da utilidade. Isso porque a CLT estabelece que a a habitação não poderá ser superior a 25% do salário e a alimentação não poderá ser 20% superior ao salário mínimo. Então, essa súmula 258 estabelece a compreensão para os efeitos da regra do artigo 458, parágrafo 3º, e também artigos 81 e 82. Portanto, CLT, artigos 81, 82, 458, parágrafo 3º, ela estabelece alguns percentuais para quem ganha salário mínimo. Então, se a pessoa recebe salário mínimo, eu posso ter uma parte em dinheiro e outra parte em utilidades, desde que a habitação não seja superior a 25% e a alimentação não seja superior a 20%. Isso para quem paga o salário parte em dinheiro, parte em utilidade, o que, repito, não é situação muito comum atualmente. Bom, então sobre as utilidades e sobre os meios de pagamento do salário, são essas as reflexões, com os meus agradecimentos, pedindo encarecidamente para você dar um joinha aí para nós e para você mandar esse vídeo para os seus amigos que estão estudando o direito do trabalho. Lembre-se também que você pode comprar o meu curso de Direito do Trabalho em livro, publicado pela editora RTM. Você compra na Amazon ou diretamente com a editora no site da editora RTM. Então é isso, pessoal. Obrigado e até.